Aleluias, glórias a Deus. Obrigado, meu Deus, obrigado por esta manhã na tua presença, por esse momento, Senhor, que vamos meditar na tua palavra, pela tua graça, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Muito obrigado. Oramos agradecidos porque o Senhor está aqui para falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Uma boa noite aí, na graça, na paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Boa noite, bom dia, boa tarde. Desculpa, é que a vida está tão corrida, ó, eu estou tentando recuperar a minha voz, quando eu penso que vou recuperar e acontece algo. Essa noite tive que correr um pouco com a minha esposa, aí, com a pressão muito alterada, mas graças a Deus ela está melhor. Aí ficamos até de madrugada lá no hospital, né? Mas ela está bem já, graças a Deus. Mas aí eu tinha falado para mim que o enterro era 7 horas lá nos Amarais de um haitiano. Eu falei para a irmã, né, que é líder lá, falei, mas 7 horas não é possível, ninguém é enterrado 7 horas. 7 horas começa o velório. Não, pastor, eu vou confirmar. Que confirmou, não, vai ser 7 horas. Eu falei, haitiano quer judiar do pastor mesmo, né? Mas o enterro, na realidade, era às 10 horas. E aí o pastor chega às 6h30, 6h40, lá no cemitério, né? Então, quase não dormi. Mas aí eu comecei mais cedo também o culto. Mas eles são um povo muito amado e tinha muita gente, são muito unidos. E enterro para eles é a ocasião que eles têm que se preparar melhor, a melhor roupa. Então, as mulheres, tudo com aquelas roupas de gala, os homens, tudo paletó, gravata, tudo o melhor terno que eles têm. Eu fiquei até envergonhado. Ainda bem que eu falei, bom, haitiano é meio esquisito, então eu não vou esporte. Eu vou de calça social e camisa e vou deixar um paletó no carro para qualquer eventualidade. Só passei vergonha porque eu esqueci da gravata, mas o resto estava bom. Né? Então, e aí tinha muita gente, muita. Interessante, né? Porque o velório em si lá nos Amarais está lotado, cheio de gente, mas os haitianos eles encheram assim, ó, tudo na frente assim, coisa impressionante. E aí já viu, né? O pastor vai pregar, todo mundo esperando o pastor pregar, aí tem que ficar gritando, porque o velório não tem microfone, né? E aí acabou com a minha voz mesmo. Mas glórias a Deus, estamos aqui na unção do Espírito Santo de Deus, com amor a Deus. Apesar de um pouco cansado e ter que pregar à noite, Deus vai nos dar graça e vamos dar o melhor que nós podemos, que nós pudermos. Por isso que eu estou trocando a noite pelo dia. Bom dia a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, no capítulo 4. Esse texto que é muito conhecido, que é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Na verdade, quando a gente escolhe um texto, é porque Deus já deu a mensagem, né? Aí, depois que Deus dá a mensagem, você ora, Deus dá a mensagem, Deus fala o que Ele quer que a gente fale, e depois que Ele dá, aí a gente vai, então, normalmente escolher o texto, a maneira que eu preparo a mensagem. Dificilmente é invertido. Às vezes, sim, a gente fica com uma passagem na nossa mente, mas normalmente é assim. E Deus, então, me deu esse tema, e eu quero ministrar a vocês em João, capítulo de número 4. Nós vamos ler bastante aí, mas para economizar um pouco, vamos começar no versículo de número 5. Vamos começar no versículo 5 e aí a gente vai até o 30. Presta atenção, a palavra ela é apaixonante. Então vamos ler a palavra de Deus, João 4, a partir do versículo de número 5. A gente não fala mais, vamos abrir a Bíblia, né? Porque já caiu de moda, né? Então nós só vamos falar quando a gente lembrar. Vamos ler a palavra em João 4, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra, aqui falando de Jesus. Então podemos acrescentar, foi pois, Jesus a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto
da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, por volta do meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que na hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Eu sempre gosto de dar um tema às mensagens para poder me nortear por ele. E o tema que eu quero dar nessa mensagem é justamente o que Deus falou ao meu coração. Se você soubesse, esse é o tema. Se você soubesse. O Giovanni deu uma introdução aqui, né, acerca de fé. Então, falando acerca do crescimento da nossa fé. E a realidade é que essa é realmente a vontade de Deus, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É evidente que, pelo que ele falou, né, do grão de mostarda, a fé, ela não tem importância ser pequena, mas você tem que usá-la, você tem que semeá-la. Se você semeia, ela vai crescer. Então, nós, na realidade, para termos a nossa fé acrescida, porque a palavra de Deus diz em Romanos 12:3, que Deus deu a cada um uma medida de fé. E essa fé, ela vai ser exercitada e, como um músculo, ela vai aumentar em nossa vida. E para nós podermos ter a nossa fé aumentada, nós precisamos da revelação de quem é realmente Jesus. Sabe,
muita gente, muitas religiões acreditam em Jesus. E muitos dentro da igreja acreditam em Jesus. Porém, a fé não é maior, porque parece que este conhecimento é um tanto quanto parcial e ele precisa ser aumentado. Então, à medida que nós vamos tendo a revelação de Jesus e de sua palavra, nossa fé, então, ela vai aumentando. Então, ele quer que nós aumentemos, tenhamos revelação e para que nós possamos amá-lo por aquilo que ele é. Isso é muito significativo. Então, por isso até tem tudo a ver com o tema. Se você soubesse, né, então você amaria realmente Jesus por aquilo que ele é. Então, muitas pessoas têm crido em Jesus e até têm experimentado algo de Jesus. Porém, esta fé muitas vezes fica estacionada. Por exemplo, no milagre da multiplicação dos pães, né, onde quase 5.000 homens comeram daquela multiplicação, comeram daqueles 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Eles viram o Senhor Jesus pegar tão poucos pães e tão poucos peixes e pelo milagre ser suficiente para que todos eles pudessem comer. Talvez uns viram mais de perto e aquilo e ficou mais empaquetado, porque era uma multidão. Eu creio que se eram quase 5.000 homens, seguramente com mulheres e crianças, eram mais de 10.000 pessoas que estavam ali reunidos, e então alguns estavam meio distante, mas à distância eles viram, e viram como que de um cestinho, ou uma vasilha com 5 pãezinhos e 2 peixinhos, pôde primeiro se transformar em 12 cestinhos, né? Ou 12 bandejas de pães e de peixes, e essas bandejas, só essas, puderam chegar até onde eles estavam. Então, o que eu quero dizer é que essas pessoas, eles viram o milagre, eles creram que Jesus fazia milagre e eles experimentaram um milagre. Porém, a gente vê também claramente no ministério de Jesus que ele nunca teve mais do que 10.000 discípulos. Aliás, depois da morte do Senhor Jesus, diz que a multidão que permaneceu reunida era de 120 pessoas. Era a multidão que permaneceu reunida. Então, isso mostra que nós precisamos não só de ter fé e acreditar e saber que Jesus, ele faz milagres, mas nós precisamos de ir aumentando a nossa fé, tendo revelação, buscando em Deus revelação. E eu creio que o diálogo de Jesus aqui com a mulher samaritana vai mostrar isso, e essa revelação, os estágios que vai, a revelação de Deus vai passando e fazendo com que a gente se encontre. Agora, o estágio da fé e o estágio da revelação que nós estivermos vai depender do tamanho da nossa fé. E falando acerca de aumentar a nossa fé, a gente vê que eu falei da multiplicação dos pães, em João 6, mostra essa multiplicação dos pães. E depois que Jesus faz a multiplicação dos pães, lá em João 6, 26 e 27, a multidão, Jesus estava de um lado do mar da Galileia, Jesus pega o barco e vai para o outro lado, a multidão a pé percorre quilômetros, horas, para chegar lá onde Jesus estava, porque viu aquele milagre. Agora, veja o que diz aí em João 6, 26 e 27. Projeta aí para mim, o Cambuí que está ali. Jesus, vendo aquela multidão, respondeu-lhes:
Na verdade, eu vos digo que vocês me buscam não pelos sinais, porque sinal é para mostrar algo, algo. Não pelos sinais que vocês viram, mas porque vocês comeram o pão e vos saciaram. Aí o 27, trabalhe, se esforce, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus Deus o selou. Então, veja, Jesus questiona a pessoa que teve fé e continua buscando somente aquilo que supriu a necessidade dela. Então, aqui nós entramos, vamos dizer, na mulher samaritana, nós vemos os estágios da fé. Eu separei aqui 4 estágios, pode ser mais, pode ter menos, mas para que nós entendamos é o suficiente. O primeiro estágio, eu diria, com essa mulher, com esse diálogo, é o estágio da água. Né? O primeiro estágio é o estágio da água. Né? Então, veja, Jesus inicia a sua revelação para esta mulher, pedindo para ela alguma coisa, pedindo para ela dar a ele alguma coisa. Sabe, Jesus não precisava de nada de ninguém. A mulher, uma hora pergunta, você não tem corda, você não tem balde, o poço é fundo, o poço tinha mais de 30 metros, né? E você não tem como tirar água, né? Então, mas Jesus não precisava nada disso, né? Ele queria estabelecer um diálogo e queria começar a revelar-se àquela mulher, revelar-se a ela para gerar fé no interior dela. Então, ele começa pedindo uma coisa tão simples, ele pede água. Tudo bem, apesar do poço ser fundo, aquela mulher estava com um cântaro ali, e encher o cântaro, ela precisaria de vários baldes de água para encher aquele cântaro, e dar água para um homem, sabe, não ia fazer muita diferença, porque no final do balde até ela teria que descartar um pouco de água, talvez, né? Então não faria diferença, era algo simples, para algo que a mulher já ia fazer, ela ia tirar água, era só pegar, tá bom, você quer beber água, você está com sede, toma água. Então, a água aqui, ela representa algo muito simples que Jesus pede para nós. Porém, nós vemos a dificuldade de alguém que não tem a revelação de quem é Jesus, de entregar algo tão simples que ele pede. E a gente vê que essa mulher, ela tem um monte de argumentos. Ela tem argumentos religiosos, né? Ela tem argumentos culturais. E isso aqui simboliza o tanto de argumentos que pessoas têm para não dar a Deus nem o mais simples que ele pede, para não dar a Jesus nem o mais simples que ele pede. E parece, determinadas coisas parece uma loucura, né? A gente vê que pessoas, por exemplo, que estão na igreja, têm dificuldade. Tem pessoas que têm dificuldade de vir na igreja. Tem pessoas que têm dificuldade de participar das programações que a igreja proporciona para ela, para receber a palavra de Deus. Tem pessoas que têm dificuldade de participar da célula. No meu devocional que sai amanhã, eu falei, tem aí, né, o Vinícius, que se batizou, né, e a Aline, sua namorada, que são firmes na célula, a célula é uma bênção. Mas eu comecei a minha célula com 12 pessoas, né, há mais de um ano atrás, e dessas 12 que eu comecei, e online, e algumas pessoas falam, pastora, que eu estou com dificuldade nesse dia da célula. Eu falei, que dia é bom para você? Não, mas nessa hora é difícil. Que hora é bom para você? Porque online, fazer uma célula, 2 células, eu vou ver e te falo. Bom, resumindo, e eu chamei pessoas que quando eu chamei, falaram, pastor, uma célula com o senhor, que bênção, eu quero, é de Deus.
E agora, essa semana nós deletamos algumas pessoas, né? Excluímos algumas pessoas do grupo de WhatsApp que nós abrimos na época com 12 pessoas, mas eu e a minha esposa, né? E aí eu contei, e daquelas 12, hoje a minha célula tem o mesmo número que tinha, né? Graças a Deus, né? Pessoas se convertendo, pessoas chegando, principalmente depois que eu ameacei de sair de lá, se viraram, e tem um monte de gente agora, né? Agora, eu estava olhando, saíram 10 dos 12. E eu busquei, na época, saber por que as pessoas não estavam participando. Saíram do grupo, eu excluí, né? Porque nunca mais participou, não quis saber, não quer saber, né? Então, eu busquei saber, e os argumentos são muitos. As pessoas não têm tempo. Não tem tempo. Não tem. Normalmente, a minha célula, ela como eu sou um pastor, né, ela é de 30 a 45 minutos, né, o funcionamento da célula ali, fora o tempo da comunhão, né? E as pessoas online, 30 minutos, 35, 40 minutos, é uma eternidade. As pessoas não têm tempo para Jesus. As pessoas, elas não conseguem dar o mínimo que Jesus está pedindo. Elas não conseguem dar nem água para Jesus. Elas têm muito argumento. Eu estou tão cansado. Está tão difícil. As crianças não param. Não tem. Argumentos não faltam. Então, amados, Jesus, Ele quer revelar-se a nós. Ele quer falar conosco, né? Imagine, tem pessoas crentes que você vai falar do amor de Deus e você fala do seu envolvimento com a igreja. Você foi num acampamento, ficou todos os dias, 4, como é que vocês aguentam? 5 dias no acampamento, é um absurdo, né? É um absurdo isso, é loucura, né? Isso aí para crente. Tem gente que diz, você vai todos os domingos na igreja, todo domingo, todo sábado, toda quinta e mais os extras. Mas para a pessoa não cabe isso na cabeça dela. Para que eu vou na igreja se a palavra pode chegar em casa? É porque eu entendo que Jesus diz, vinde a mim, venham a mim. Vem aquele que... Opa, até com fundo musical eu amo. Vem, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Venha. Agora as pessoas, venha a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Agora não. As pessoas têm argumento, não dá, hoje não dá, hoje não dá. Sabe o que é isso? Falta de revelação. Sabe? Você vai na célula toda semana. Toda semana, o ano inteiro. Uma vez por semana, o ano inteiro. Quem é que aguenta isso? As pessoas não conseguem, muitos não conseguem dar nem água para o Senhor Jesus. Agora, a revelação, e é isso que Jesus quer, ela começa justamente quando nós paramos para ouvir Jesus. Se você não parar para ouvir Jesus, sabe, ficar esperando uma mensagem pelo correio, ficar esperando uma mensagem naquele filme de terror que você assiste, ou naquele suspense, pode ser, mas não é isso que vai mudar a sua vida. Não é isso que vai ser a revelação de Jesus. Jesus quer que a gente pare, e o que Jesus aqui faz com essa mulher nesse diálogo é atrair a atenção dela para Ele. Então, aí começa a revelação, porque quando a gente para, Jesus fala o que Ele falou para essa mulher, se você soubesse quem é o que te pede água, se você soubesse, Ele está falando, você precisa de uma revelação para saber quem é que está te pedindo água. Coisas tão simples. Se você soubesse quem Ele era, você não só daria,
porque você saberia que ele tem algo muito maior. Quando ele está pedindo algo físico, é porque ele tem algo espiritual, infinitamente maior, para dar naquela área e em tantas outras da nossa vida. Uma pessoa que diz: você dá dinheiro na igreja. Se você soubesse. Se você soubesse quem é aquele que te pede, seja fiel no pouco, e ele promete no muito ser lhe acrescentado. Você vai ser acrescentado. Se você soubesse, as coisas seriam tão simples como pegar um pouquinho da água que nós já tiramos e entregar para esse Senhor maravilhoso. Então, Jesus diz para mim e para você: se você soubesse quem lhe pede, você lhe pediria. Ele diz para aquela mulher: se você soubesse quem te pede água, ele te daria uma água viva. Ele te daria algo para o seu interior. E você jorraria isso para a eternidade. Isso nunca acabaria se você tivesse a revelação. As pessoas que estariam à sua volta sempre seriam inundadas da vida que eu quero colocar e dar para que você tenha dentro de você. Na realidade, a mulher, nessa primeira fase, né, nesse primeiro estágio, ela pensa no conforto dela. Ela pensa no conforto e aí ela acaba pedindo, né? Ela acaba pedindo para Jesus: me dá dessa água para que eu não precise ter mais trabalho. Eu quero, desde que eu não tenha muito trabalho. Né? Me dá desta água para que eu não precise mais vir aqui buscar. Me dá. Então, ela creu em Jesus. Quando ela faz uma oração a Jesus, um clamor, é porque nesse primeiro diálogo ela já acreditou. Esse é o primeiro estágio da revelação. Saber que Jesus pode dar muito mais do que aquilo que a gente pede. Porém, tem pessoas que permanecem e vivem somente neste primeiro estágio, o estágio da água. Porque ela conhece Deus como Deus supridor. E Ele é o supridor. Ele é Jeová Jireh, o Deus que supre. Mas Ele não é só isso. E muitas pessoas só buscam a Deus porque tem necessidade, só oram porque tem necessidade. É só isso. Vão atrás dos sinais e do sustento, não é errado, Deus tem isso, mas pelo amor de Deus, saia desse primeiro estágio. Dê um upgrade na sua vida, vá um pouquinho acima, suba mais um degrau, ou quem sabe mais alguns degraus, que nem pregou há poucos dias o Jefferson. Uma etapa mais próximo da vontade de Deus. Ele tem mais para revelar. Essa sua oração é a oração do diz que Deus mude. Diz que Deus. Eu preciso orar porque eu preciso pagar minhas contas. Eu preciso orar porque eu preciso que meus filhos se convertam. Eu preciso orar porque eu preciso do emprego novo. Tudo bem, faça isso, mas não faça só isso. Suba. E o segundo estágio que eu quero falar é o estágio da cura da alma. Estágio da cura da alma. Veja, a mulher creu. Apesar de um pouco equivocada no seu conforto, olha que bom, se eu me der isso, me dá para eu não vir mais aqui. Mas ela creu. E agora então, Jesus, ele entra num segundo estágio da revelação. Ele diz para ela: vá, chame o seu marido e vem aqui. Chame o seu marido. Mano, Jesus sabe tudo. E a mulher aqui, ela conclui exatamente isso. E ela diz: Senhor, eu não tenho marido.
Ela falou meia verdade, né? Ela falou meia verdade. Jesus falou, você disse a verdade, você não tem marido, porque você já teve 5, e o que você tem agora, você pensa que é seu marido, mas não é. Porque para Deus, não é só morar junto e considerar. Não, que é marido, não é marido. Marido é depois que você oficializa e recebe a bênção. Aí, pelo menos, a hora que você assina os papéis, aí você tem um marido, aí o marido tem uma esposa, senão você tem uma amante, uma base, um amante, mas não um marido aos olhos de Deus. E aí, então, Deus, o Senhor Jesus, Ele toca nesta área, sabe? E essa mulher, ela tinha um problema de relacionamento. Essa mulher tinha uma frustração na vida dela, ela era frustrada nos seus relacionamentos, ela se considerava fracassada. Eu já casei, não deu certo, eu não vou casar mais, eu vou arrumar alguém, vou viver com ele, o dia que não der certo eu já separo, já vou embora, está mais fácil. Então, sabe o que eu vejo aqui? Você sofre, não é pelo que falta fisicamente para você. Ninguém que conhece Deus sofre porque falta alguma coisa nessa vida. A gente sofre porque não sabe quem é Jesus. A gente sofre porque não conhece o real amor de Jesus. E, na realidade, as pessoas têm, então, uma sede. As pessoas sofrem porque tem uma sede. Ela acha que essa sede é um homem, é uma pessoa, é uma mulher que vai dar, mas não é. Essa sede, quem vai saciar é Jesus. Ele é o supridor. E ele estava falando justamente para essa mulher de uma água viva que ela precisava dentro dela. E aí, então, ele vem tocar, sabe? Tocar na ferida que essa mulher tinha, na alma, no seu sentimento. E para tratar o nosso emocional, Deus, Ele precisa que nós tenhamos consciência daquilo que não está em conformidade com a palavra, aquilo que fere a santidade de Deus. Então, nós precisamos ter os nossos pecados deixados, abandonados. A prática do pecado, a prática pecaminosa tem que ser abandonada, e essa é a revelação do Senhor Jesus agora, porque essa mulher tinha um problema na sua alma. Ela tinha um problema que a maioria das pessoas tem, uma necessidade de ser amada. A necessidade, a carência da alma. E muitas pessoas não entendem que Deus, Ele quer suprir, sabe? Ele revela o pecado para curar as emoções, porque muitas vezes essa fragilidade, esse problema emocional, essa carência emocional leva as pessoas a fazerem aquilo que ela nunca provou. Quem é que casa para separar, para casar de novo depois? Se a pessoa já soubesse qual que era exatamente o certo, ela já casava e acabou. Ninguém separa. Ah, não, eu vou casar para separar daqui a um tempo, para que já eu separo. Não. Isso aí é uma carência, e ela quer que essa carência seja suprida por uma pessoa que muitas vezes não corresponde. Enquanto tem um sentimento forte, dura um tempo, depois acaba. E por essa carência afetiva, muitas pessoas estão errando, não só nesta área de relacionamento, tudo bem, muitas pessoas erram também, os nossos jovens, os nossos adolescentes erram por causa de uma carência, e essa carência quem supre é Deus, é Jesus que quer curar as nossas almas, é Ele que quer suprir todas as nossas necessidades, e muitas vezes, por essa carência, jovens estão confundindo até os seus sentimentos,
juntos, querem fazer o que agrada a galerinha lá da escola e os amigos do trabalho e querem fazer aquilo, e quando a pessoa percebe, ela já está afundada em vícios, alcoolismo, tabagismo, drogas, já muitas delas se enveredam por esse caminho e outros se enveredam pelo caminho da prostituição. Sabe por quê? A necessidade emocional de fazer parte, de ser querido pelos amigos, ser notada pelas pessoas. Sabe? Que engano! Ah, se você soubesse que esse que vos fala tem tudo o que você precisa. Ele vê tudo. Ele está em todo lugar. Muitas vezes as pessoas creem, os jovens creem, mas não sabe, não tem a revelação. Que Ele não está só aqui, Ele está em todo lugar. Ele conhece a tua vida. Ele sabe o que você faz no seu dia a dia. Se você soubesse que é Ele quem quer curar as suas feridas, as suas emoções, mesmo quando Ele aponta os seus erros, Ele aponta de uma maneira carinhosa para mostrar: eu te conheço. Ele mostra para essa mulher: eu te conheço, minha filha, eu sei o seu sentimento, eu sei o que você tem aí. O que está faltando é você saber quem é aquele que te fala, quem é realmente, não simplesmente saber que eu posso fazer tudo, mas saber que eu te conheço e eu quero fazer tudo em você e nos seus sentimentos. Começar aí dentro, porque se os seus sentimentos forem ordenados, você não vai cair em cilada. Quantas pessoas estão confundidas, decepcionadas, moças decepcionadas com homens, vê amigos decepcionados e entram em relacionamentos homoafetivos. Rapazes decepcionados, ou perdeu a graça, o relacionamento, porque as mulheres estão tão fácil oferecendo de graça. Não se valorizam mais. Então, o homem necessita de ser conquistador. É isso. O homem foi chamado para ser guerreiro, para conquistar a mina, a gata. Agora a gata vem e se joga, que nem uma gazela, ou uma galinha. Melhor entender. Aí o homem fala: não é isso, que eu não nasci para isso. Aí confunde tudo o sentimento, aí entra em relacionamento homoafetivo, porque é mais perigoso, é mais difícil de ser aceito. Aí se confunde tudo, o diabo vem e estimula essas coisas. Sabe por quê? Se você soubesse quem é aquele que você tem ouvido ele falar, está te pedindo coisas tão pequenas. Se você soubesse, tudo seria tão diferente. Você seria suprido em tudo e até esnobaria, escolheria. Mas tem uma ausência de homem. Tem, porque os homens que existem, muitos estão correndo atrás de outros, aí são 2 a menos. Aí a mulher está olhando isso, está falando: e agora? Quem poderá me ajudar? Aí vem a outra: oh, eu posso. Oh, estou apaixonado. Sabe? É uma confusão dos infernos, literalmente. Então, nós precisamos entender que o que falta é a revelação. Se você soubesse
que Deus está te olhando, te conhece e quer ter esse encontro de falar: filho, filha, eu quero te suprir, eu quero te curar. Se eu toco na área que você tem deficiência, não é para te acusar, mas é para te libertar, é para te suprir, é para te curar. Se você soubesse, tudo seria diferente, você faria tudo diferente, você enfrentaria toda a batalha do seu sentimento, porque você é fortalecido pelo Deus Todo-Poderoso, que deu a própria vida por você e não deixaria você ser roubada no seu sentimento. Como precisamos saber. Esse é o segundo estágio, o estágio da alma ferida que tem arrastado, sentimentos feridos que têm arrastado as pessoas ao prazer desacerbado, fora de ordem, da carne, à prostituição e a tantas outras maldições. E aí vem o terceiro estágio, depois que o Senhor mostra: eu te conheço, aquela mulher fala: esse homem me conhece, ele sabe da minha vida, eu não falei para ninguém que eu estou amigada. Ele sabe que eu tive 5, que eu estou no 6º. Deus te conhece. Ela teve essa revelação: Deus está comigo, os olhos do Senhor estão em todo lugar, e eu quero agradá-lo. E aí entra o terceiro estágio, depois dessa revelação. Esse aqui é o tema: é de Deus. É de Deus. É de Deus. É a ciência que é Deus que está falando. Que Deus está falando por um homem, né? Então, veja, a mulher diz assim: vejo que és profeta. Ela sabia que profeta era aquele que falava por Deus às pessoas. Era usado por Deus, eram homens usados por Deus. Vejo que és um profeta. Ela disse: é de Deus. Você é de Deus. Sabe que falta isso? Porque o que o diabo põe na mente, no coração das pessoas: é só um homem. Esse aí é legalista. Esse aí é radical demais. As pessoas gostam de Deus, gostam de Jesus, gostam de religião. Eu lembro, quando eu me converti, eu era de uma família romana, né? Religião romana, e aí disseram para mim: ô filho, vai, mas não vai muito fundo, não. Não vira fanático, sem radicalismo, que nem aquele povo crente. O povo crente é conhecido como um povo radical. Radical! Se você não é radical, nem crente você é. E cada dia mais querem amenizar isso. Sabe, é um povo que está tendo revelação e está crescendo. Você precisa ter revelação de quem está falando. Jesus está falando. Veja os que é profeta. Ela percebia que aquele homem falava por Deus. Pare de pensar que são só homens que estão falando. Quantas vezes a gente prega a palavra e a pessoa depois vai perguntar para outro pastor, para outra pessoa: você falou para o pastor aquilo? Acontece com todos os pastores que pregam aqui. Às vezes pergunta até para a gente: fulano falou para você? Deus sabe tudo. Eu já tive que ir em casa de irmãos que o meu pastor, quando eu comecei a pregar, pediu: olha, tem um irmão que diz que não vem mais na igreja, porque você sabia da vida dele, você subiu lá no altar e expôs para a igreja inteira. Falei: meu Deus, o cara estava no inferno, teve oportunidade. E foi a primeira vez que eu aprendi que eu tinha que pedir perdão por algo que eu não tinha intenção de fazer, mas que o diabo distorce aquilo que a gente fala. E eu fui insistir. Depois aquela pessoa voltou para a igreja e tornou-se meu amigo, assim, ele como toda a família dele. Amados, nesse estágio, sabe, de revelação, brota o desejo
nesse estágio que você percebe que é Deus que tem falado com você porque te conhece, nesse estágio brota um desejo de a gente ser aquilo para o qual nós fomos criados, ser adoradores, sabe? Nós somos criados para adorar a Deus, para engrandecer a Deus. E quando nós temos a revelação que Deus realmente nos conhece, Ele sabe tudo da nossa vida. Então, nós queremos, meu Deus, como o Senhor é tremendo, como o Senhor é maravilhoso. Então, todo tempo, você vai querer exaltar a Ele por aquilo que Ele é. O Deus que tudo sabe, que tudo conhece, que tudo pode. O problema dessa mulher, brotou desejo dela adorar. Ela falou, é de Deus. Esse homem fala de Deus. Ele conhece tudo de Deus. Ele sabe tudo. Aí ela falou, eu quero adorar esse Deus que tem revelado a Ele. Até aqui, Jesus sendo conhecido como um homem de Deus, que era um dos propósitos dele. E aí, surge uma dúvida nela. Aonde? Tudo bem, eu quero. Mas aonde? Qual o lugar certo? Qual a igreja certa? Foi o que surgiu no coração dela. Olha, os meus pais disseram que a gente tem que adorar aqui em Samaria, no monte e tal. Os judeus dizem que tem que ser lá em Jerusalém, que tem que adorar. Aonde é o lugar certo que eu vou? Aí Jesus, então, ele diz, o problema não é o lugar. Sabe qual que é o problema? A falta de conhecer aquele a quem você adora. Ela disse, vocês não sabem quem é aquele que vocês estão adorando. Eles estavam falando do mesmo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ela está falando do poço de Jacó que ela cria. Ela falou, o nosso pai Jacó, aquele grande patriarca do povo de Deus, eu faço parte. E Jesus diz, o problema é que vocês até adoram. Se adoram, cantam até bonito. Mas vocês não conhecem, vocês não têm a real, a revelação. Muita gente que crê em Deus. Tem gente que vem, canta, nem liga por que está falando, gosta da melodia, até se emociona, mas nem presta atenção. E aqui, sabe, essa mulher estava preocupada com o lugar. E aí, então, Jesus começa a dizer, não é o lugar, mas a falta de você conhecer esse Deus. Amados, falta revelação para o crente. Revelação da graça e santidade de Deus. Falta revelação, sabe, graça e santidade para ser sério, para ser santo, sem legalismo. É isso. É isso. Sabe, eu sempre falo, e tem gente que sabe de cor, Deus não busca perfeição. Como é que é essa chave? Fala aí, Henrique. Ele espera a superação. Deus não busca perfeição, Ele espera a superação, Ele espera que a gente melhora e que o nosso nível de revelação vai aumentando e que nós vamos subindo nesse estágio e a nossa fé vai aumentando e nós vamos tendo mais prazer de estar com Deus. Ah, se você soubesse que aquele que te ama é um Espírito e está dentro de você que nele crê, pronto para perdoar, pronto para restaurar, para que do seu interior, para que do seu íntimo saia palavras de gratidão, que o seu corpo
seja usado para a glória de Deus e que a sua boca o engrandeça por aquilo que ele é. Veja esse estágio, amado. O primeiro estágio é um estágio que a pessoa, ela quer Deus, ela acredita em Deus, ela até ama Deus. Esse é o estágio do louvor, o estágio da água. Ela ama Deus por aquilo que Ele faz. Ela acredita em Deus somente por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele dá, por aquilo que Ele deu. Isso é louvor. Agora, adoração é amar a Deus, é exaltar a Deus por aquilo que Ele é. Ele é amor, Ele é Pai, Ele é santo, Ele é amigo, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Salvador, Ele é Redentor, Ele é aquele que dá vida e vida em abundância. Ele é Deus. Ele quer mudar o nosso interior. Aqui Ele está. Aqui é a casa desse Deus. Não entendo direito, mas é o que a palavra diz. Ele é Espírito. E Ele busca os que o adorem em espírito, do seu interior e em verdade. Sabe o que é verdade? É saber que Jesus deu a vida por nós, é saber que Ele nos supre, é saber que Ele nos cura. É isso, é saber que Ele está em nós. Ele é Deus aqui. E nossa vida foi criada para engrandecê-lo. Agora, rapidinho, porque eu estou já passando do horário. Deixa eu beber um pouquinho d'água, para minha voz não acabar. Minha voz não vai acabar nunca, viu? Enquanto eu viver, eu vou falar. Mas, amados, se você soubesse quem é esse Deus, que nós o exaltamos com palavras acompanhadas de melodia, você se envolveria tanto na adoração, tanto, que nada mais nessa vida teria importância a não ser entregar o seu melhor para Ele. Agora o quarto e último estágio é o da revelação. Aliás, o quarto e último estágio da revelação é o saber. Saber de ter ciência. Depois de entender a pergunta, se você soubesse quem te fala, quem te pede água. Depois de entender essa pergunta, que é o tema dessa ministração, essa mulher, ela mostra que ela sabia quem era Jesus. Então ela, de uma maneira muito sutil, né? Ela diz assim: eu sei, falando para Jesus, que o Messias há de vir e vai mudar tudo. Eu sei. Aí Jesus, foi como se ela perguntasse: Senhor, tu és o Messias? Tu és o Cristo? Tu és o Filho de Deus? Ele diz: eu sou. Oh, amados, eu sou. Eu que falo contigo. Eu sou Deus que vim para mudar a tua história. Eu sou o Messias, o Redentor, o Salvador. Eu vim para te libertar de toda escravidão do inferno, toda escravidão dos seus sentimentos. Eu sou, amados, o grande eu sou se revelando ali em Êxodo, quando Moisés vai libertar o povo e ele diz para Deus na oração: o que eu falo para aquele governante, para o faraó, que eu vou falar para ele libertar o povo? O que eu falo para ele, quem me mandou? Ele diz assim:
você dirá: eu sou, te mandou. Amados, Deus é o quê? Tudo de bom. Tudo que você pode imaginar, Deus é. Eu sou. Então, ele se revela a essa mulher. Eu sou o que falo com você. O grande eu sou, amado, estava ali falando com ela. O Deus Todo-Poderoso estava ali falando, testificando, pedindo água. E eu quero dizer, querido, o grande eu sou está aqui hoje, falando com você, testificando no seu interior, testificando que Ele te conhece e que Ele quer que você entre num novo estágio de relacionamento com Ele, num novo estágio de revelação de uma pessoa que sabe que mesmo nos momentos que você é perturbada por alguém, perturbado, que você é provocado no seu sentimento, ou que você é apedrejado, você sabe que o grande eu sou está presente, te fortalecendo, te guardando, porque Ele disse: eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Você precisa ter esta fé que lá na sua casa, com seus familiares, esse Deus está ali em você, muitas vezes entristecido, porque você não tem revelação da presença dEle. Ele está testificando no seu interior que Ele te ama e que Ele quer te levar para lugares mais altos. Ele quer te dar ousadia com este amor. Ele quer que este amor, que esta presença esteja borbulhando no seu interior. Ele está aqui, amados, com essa revelação. Aquela mulher foi curada. Com essa revelação do grande eu sou presente, conhecendo, ela foi curada. E quando ela foi curada, amados, ela mudou suas prioridades. A palavra de Deus diz que ela deixou o seu cântaro. Que loucura, ela não tinha água na casa dela. Tinha coisa mais importante do que ela levar água. Mas não. Agora ela tinha água viva dentro dela. Ela largou o cântaro ali. Não que ela nunca mais precisasse beber água, mas é para mostrar que o que ela precisava realmente agora, ela tinha, queridos, e curada. Sabe o que ela fez? Eu pergunto para você, será que ela obedeceu Jesus? Quando ele disse: vai e chame o seu marido. Olha, eu quero crer que quando o texto aqui, no versículo, não sei, está aí. No versículo 29, não, no 28, deixou, pois, o seu cântaro. Põe aí para mim, 4:28, Cambuí. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens. Eu não gosto de Bíblia muito explicada, porque Bíblia muito explicada é para entender, ninguém entende por que ela foi falar àqueles homens. Então põe o povo, a pessoa interpreta, as pessoas da cidade, mas a interpretação do grego é aqueles homens. Jesus tinha falado: vai e chama o seu marido. Agora ele trata ela. Eu creio que ela foi e fez a coisa que seria o mais difícil para ela fazer. Imagine, você enfrentar um ex já é difícil. 2 ex já é mais complicado. 3 ex, 4 ex, 5 ex-marido e mais o seu amante. Você vai explicar o quê? Você vai explicar o quê?
Você vai explicar o quê? Não tem coisa mais difícil, mas a palavra de Deus mostra que a ordem que ele deu lá, quando ela não estava curada para curar, era algo impossível de se cumprir. Mas quando ela teve a revelação de quem falava com ela, não importa, ela foi lá na cidade, falou, não só falou para aqueles homens, mas ela falou tão cheia de água viva que Deus tinha prometido para ela, que Jesus tinha prometido, tão cheia da vida de Jesus, que ela convenceu esses homens, ela trouxe, como Jesus tinha pedido, o marido, e não foi o marido, ela trouxe os maridos e o não marido, quase marido, ela trouxe todos até a presença do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que eles vieram, todos, está aí no versículo 29, né? Ela fala para as mulheres, para os homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, tudo que eu fiz para vocês, o meu relacionamento com você. Eu creio que ela disse isso para cada um deles. Ele disse tudo, todos os meus erros, me perdoa, vem conhecer esse homem. Quando vir aquela mulher briguenta, barraqueira, intolerante, que qualquer coisinha ela largava o marido lá e ia arrumar outro, porque não levava desaforo, saía fora. Agora chega essa mulher que teve a revelação de quem era Jesus e fala: ele me falou tudo, ele é o Messias, ele é o Salvador, me perdoa pelo que eu fiz, eu errei, talvez eu não tenha nem como reparar, mas me perdoe. E aí os homens, quando viram, cada um deles, quando viu aquela mulher quebrantada, seguiram: eu quero conhecer esse Deus. Tem muita gente que apresenta um Deus que, quando a pessoa olha para a vida dela, fala: o que esse Deus fez na sua vida? Você é um rebelde, um mentiroso, só pensa em dinheiro, vende a sua alma para ganhar dinheiro, é um bruto. Todos foram até Jesus, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E o mais bonito é que lá na frente eles dizem: já não é mais pelo que a mulher falou, mas porque nós vimos e ouvimos, nós tivemos a revelação dele. Queridos, tenha revelação. Eu encerro dizendo: agora ela sabia que era ele, agora sabia que havia alguém que era maior do que Jacó, que num lugar desértico tinha deixado um poço que dava água, que todo mundo precisa para viver. Agora ela tinha alguém maior do que alguém que dá uma vida física, algo físico. Ela tinha alguém que deu a ela água viva, que dava tudo o que ela precisava, da vida espiritual, emocional, física, uma vida eterna para ela e para outras pessoas que precisam. É isso que esse Deus quer dar a mim e a você. Feche os seus olhos. A minha oração é que você tenha a revelação. Obrigado, Senhor.